vamos abrir a palavra de Deus e vamos fazer a nossa leitura, uma leitura introdutória, mas que de certa forma a gente vai considerar parte do texto, na verdade quase todo o texto, e a gente já vai se familiarizando com a passagem. Abram aí, por favor, 2 Coríntios capítulo 12, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 até o versículo número 10. Eu vou fazer a leitura desse texto, os irmãos vão nos acompanhando, e assim a gente vai até o final do versículo 10. 2 Coríntios 12, versículos de 1 até o versículo de número 10. Diz o seguinte: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui, até o versículo 10. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Na noite de hoje, a gente vai considerar sobre o seguinte tema: lições da graça em meio aos sofrimentos. Lições da graça em meio aos sofrimentos. Meus irmãos, minhas irmãs, há uma única palavra mesmo, que abrange todas as riquezas que nós experimentamos, todas as riquezas que nós vivenciamos na pessoa de Cristo, na pessoa do nosso Salvador. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar: que palavra é essa então, que abrange as riquezas espirituais que nós temos na pessoa de Cristo, que nós temos na pessoa do Salvador? É uma palavra curta, mas ela é rica em significado, ela é rica em importância para todos nós. E que palavra é? Graça. Graça. Só para nós termos uma ideia, só para nós termos uma ligeira noção, a palavra graça, ela aparece aproximadamente 170 vezes no Novo Testamento. 170 vezes no Novo Testamento. E conforme nós sabemos, a palavra graça, ela significa, no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, o favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus, o favor imerecido que nós recebemos e recebemos da parte do Senhor. É através da graça, meus irmãos, é por meio da graça, minhas irmãs, que nós recebemos todas as bênçãos espirituais, mas não só isso, é através da graça que nós recebemos todas as bênçãos materiais que nós experimentamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada aqui na terra. Daí a nossa afirmação inicial:
há uma palavra que abrange todas as riquezas que nós encontramos em Cristo, que nós encontramos no Salvador, ou seja, graça, o favor imerecido de Deus, o favor imerecido do Senhor. A palavra graça, meus irmãos, minhas irmãs, é algo tão vasto em termos de significado, é algo tão vasto em termos de implicação, que a gente pode enxergar a graça de Deus pelo menos de duas formas. A gente pode enxergar a graça de Deus pelo menos de duas maneiras. Algo que nós chamamos de graça comum ou graça geral, que é o favor imerecido que Deus dispensa a todos, completamente, independente de ser uma pessoa salva ou não, independente de ser uma pessoa que tenha o temor de Deus ou não. É o que nós chamamos, repito, de graça geral, graça comum. É por isso que a gente vê a bondade de Deus sendo revelada às pessoas. É por isso que a gente vê certo resfriamento do mal no coração do pecador. Tudo isso por causa dessa graça geral, essa graça comum que Deus dispensa a todos e todos completamente. Contudo, existe um outro aspecto da palavra graça com outras implicações. É o que nós chamamos de graça especial. E por que ela é especial? Porque ela explica a nossa salvação, ela explica a nossa nova condição em Cristo Jesus. E essa graça especial que é responsável por todas as bênçãos que Deus nos concede, não só a salvação, mas também a comunhão com Deus, o privilégio da oração, o fortalecimento espiritual. Então todas essas bênçãos, elas se explicam no fato de Deus ter dispensado a cada um de nós a sua graça, especialmente falando, o seu favor imerecido, especialmente falando. Nesse texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios capítulo 12, sobretudo entre os versículos 7 até o versículo 10, a gente observa, meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo se referindo, o apóstolo Paulo falando desta graça, no seu aspecto especial, desse favor imerecido de Deus que Ele derrama em nossas vidas exclusivamente, ou seja, nas nossas vidas enquanto pessoas salvas e salvas em Cristo Jesus. Quando a gente olha, meus irmãos, quando a gente analisa, minhas irmãs, a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe com facilidade que o apóstolo Paulo, ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério aqui na terra, ele de fato sim experimentou, não de qualquer forma, mas o apóstolo Paulo de fato sim experimentou intensamente a graça especial de Deus, o favor imerecido de Deus em relação à sua vida. É neste fato, irmãos e irmãs, que a gente compreende a razão pela qual o apóstolo Paulo ter sofrido, ter padecido, ter sido tão atribulado na sua vida cristã, no exercício do seu ministério, e não obstante todas essas dificuldades, e não obstante todos esses contratempos, o apóstolo Paulo permaneceu fiel na sua vida com Deus, no seu ministério, levando o propósito de Deus até o último instante na sua vida. Quando nós olhamos o contexto anterior a esse texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 12, a gente percebe isso, um breve resumo daquilo que marcou a vida do apóstolo Paulo, em termos de dor, em termos de sofrimento, em termos de adversidade, em termos de tribulação, mas mesmo assim, ele permanecendo fiel. Por quê? Por causa da graça especial de Deus sendo manifestada, sendo revelada na vida do apóstolo Paulo. Vamos conferir um resumo disso? Voltem aí a sua atenção em 2 Coríntios capítulo 11. A gente vai ver desde o versículo 23, o resumo que Paulo faz, um pouco do sofrimento, um pouco da dor pela qual ele passou, e não obstante isto, ter permanecido fiel. Olhem só, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 até o versículo de número 29. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo: são ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões,
em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Olha só, meus irmãos, o quanto padeceu. Olha só o quanto sofreu o apóstolo Paulo. Às vezes a gente analisa para a nossa vida e, de certa forma, a gente passa alguns momentos de adversidade, alguns momentos de tribulação. Contudo, se você fizer uma rápida comparação dos sofrimentos que você padece com esses sofrimentos que o apóstolo Paulo padeceu, a gente chega facilmente à conclusão que os nossos sofrimentos são quase que insignificantes quando comparados aos sofrimentos do apóstolo Paulo. Então, eram os sofrimentos externos que ele padecia por causa do ministério, por levar a sério a palavra do Senhor. Contudo, não só isso, Paulo padecia tribulações internas dentro da própria igreja, junto com os irmãos. Olha só o que ele fala aí no versículo 28 e também no versículo 29, para fechar aqui esse resumo de sofrimento que marcou a vida do apóstolo Paulo. Ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, ou seja, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Então, Paulo, ele passava não só por problemas externos, mas também problemas internos. Preocupação exacerbada em relação aos irmãos, à sua condição espiritual. Enfim, mesmo diante de toda essa situação, a graça de Deus se revelou, a graça de Deus foi experimentada intensamente na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E aí você pode se indagar, e aí você pode se perguntar: o que é que a graça de Deus, especificamente falando, produz em meio aos sofrimentos? Se a gente vê esse depoimento aqui do apóstolo Paulo, se a gente percebe essas afirmações que ele faz, das suas adversidades, das suas tribulações, de todos os problemas que de certa forma caracterizaram a sua vida, e ele permaneceu firme pela graça de Deus, quais são então as lições? Quais são então os benefícios? O que é que a graça de Deus, esse favor merecido do Senhor, especialmente falando, ele produz e produz em relação às nossas vidas? É o que a gente vai estudar, meus irmãos e minhas irmãs, na noite de hoje. Daí o título do nosso estudo: Lições da Graça em meio aos sofrimentos. Lições da graça em meio aos sofrimentos. E aí, quando você vê esse texto que nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até o versículo 10, você aprende pelo menos 1, 2, 3, 4 lições. 4 lições da graça de Deus que opera em nossas vidas em meio aos sofrimentos. 4 lições da graça de Deus que opera em nossas vidas em meio às adversidades e tribulações pelas quais nós passamos. E quais são essas lições? Quais são esses aprendizados? O primeiro deles, a lição, o aprendizado da humildade. A graça, meus irmãos, a graça, minhas irmãs, nos ensina em meio à dor, nos ensina em meus sofrimentos a lição da humildade, que todos nós, enquanto cristãos, todos nós, enquanto servos de Deus, nós devemos absorver, nós devemos aprender em relação às nossas vidas. Perceba que o sofrimento na vida cristã não é em vão, é nele que a graça se revela. E quando a graça de Deus se revela, em meio aos sofrimentos, a gente aprende essa primeira lição, ou seja, a lição da humildade. Veja o que Paulo nos ensina no versículo 7, segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 7, somente versículo 7, a partir de agora.
diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que é que a gente vê aqui nesse verso? O que é que a gente percebe aqui nessa passagem? O relato que Paulo faz da sua experiência dolorida por causa daquilo que ele chama de espinho na carne. Aqui essa expressão, espinho na carne, uma expressão figurativa, mostrando a dor, mostrando o sofrimento, no sentido específico pelo qual Paulo vivenciava, mas que tinha um propósito, tinha um objetivo, tinha uma finalidade. E esse propósito, esse objetivo, essa finalidade, a gente vê justamente no finalzinho do versículo 7. Veja o que Paulo diz: a fim de que não me exalte. Muito, mas muito mesmo, meus irmãos e irmãs, tem se discutido acerca do que significa aqui esse espinho na carne, ao qual o apóstolo Paulo faz menção. Uns dizem que era uma enfermidade que Paulo vivenciava na sua vida, chegando até a dizer que era uma enfermidade de ordem da sua visão, em virtude da visão que ele teve de Cristo glorificado. Outros dizem que esse espinho na carne, algo que incomodava, algo que produzia dor, algo que produzia sofrimento na vida do apóstolo Paulo, dizia respeito a perseguidores que existiam na igreja de Corinto, líderes daquela igreja que não aceitavam a autoridade do apóstolo Paulo e procuravam desfazer essa autoridade, levantando falsos em relação ao seu caráter, em relação ao seu ministério, para que os irmãos se opusessem ao apóstolo Paulo. Então, eu particularmente advogo essa última opção, desse espinho na carne não necessariamente se referir a uma enfermidade, mas esse espinho na carne se referir a esse grupo de pessoas, líderes da igreja de Corinto, repito, que não aceitava a autoridade do apóstolo Paulo, que procurava desfazer do seu caráter, da sua pessoa, do seu ministério, e isso de certa forma abalava o apóstolo Paulo, porque constantemente ele se sentia incomodado com aquela situação. Quando nós olhamos, meus irmãos, minhas irmãs, a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que Paulo ele foi privilegiado. Por quê? Dentre várias coisas, Paulo ele foi privilegiado porque ele foi o homem das revelações do Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente olha o próprio texto aqui de 2 Coríntios capítulo 12, a gente vê pelos relatos que o próprio apóstolo Paulo fez, que em diversos momentos, em várias ocasiões, Cristo glorificado apareceu para o apóstolo Paulo, orientando em relação a coisas que ele deveria fazer no seu ministério, lhe revelando verdades da palavra. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo tinha tudo para ser uma pessoa soberba, para ser uma pessoa orgulhosa, para ser uma pessoa vaidosa. Então, dentro desse quadro, o que é que Deus faz? Ele permite que pessoas se levantassem, esse espinho na carne, se opusessem ao apóstolo Paulo, o seu ministério, e se vissem, como ele fala aqui, de espinho na sua carne para lhe incomodar. Contudo, essa dor, contudo, esse sofrimento pelo qual o apóstolo Paulo ele passava, por causa desses irmãos, tinha uma razão, tinha um propósito, ou seja, fazer com que o apóstolo Paulo não se exaltasse, fazer com que ele não fosse orgulhoso, fazer com que ele não fosse presunçoso diante das revelações, diante dos privilégios que ele tinha da parte de Cristo, da parte do Salvador. E é essa uma lição, meus irmãos, é esse um aprendizado, minhas irmãs, que nós temos no sofrimento. Repito, o sofrimento da nossa vida não é vão, o sofrimento da nossa vida não é sem propósito. Deus usa momentos de adversidade, Deus usa momentos de dores para trabalhar na nossa vida, para trabalhar no nosso caráter, assim como trabalhou na vida e no caráter do apóstolo Paulo, fazendo com que ele não fosse orgulhoso, mas que ele pudesse desenvolver a humildade na sua vida, desenvolver a humildade no seu coração. Muitas vezes a gente não se apercebe disso, muitas vezes a gente não considera esse fato,
Mas muitas das nossas tribulações, muitas das nossas adversidades visam também esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo na nossa vida: fazer nos enxergar, ou fazer com que nós nos enxerguemos aquilo que de fato nós somos: nada perante Deus, nada perante o Senhor. Porque cá entre nós, meus irmãos, por natureza nós somos orgulhosos, por natureza nós somos vaidosos. Já é uma característica que está diretamente ligada à nossa natureza terrena. Basta apenas a gente fazer algo que se destaque em relação às pessoas. Basta apenas que nós recebamos elogios das pessoas. O nosso ego, o nosso eu, naturalmente ele vai se inchando. E muitas vezes, quando isso acontece, Deus permite o sofrimento, Deus permite a dor, para que a gente possa chegar e compreender aquilo que de fato nós somos: nada. Assim como ele fez na vida do apóstolo Paulo, na vida do seu servo. E Deus, ele trabalha, Deus, ele age na nossa vida nesse propósito, nessa finalidade. Vejam aí, sem desmarcar esse texto de Coríntios, abram aí na carta de Tiago, abram aí por favor, Tiago capítulo 4, a gente vai ler 2 versos do capítulo 4 de Tiago. A gente vai ler o versículo 6 e também a gente vai ler o versículo 10. Olha só como essa verdade aqui, ela é reiterada por Tiago. Que verdade? Deus nos humilha para que ele possa nos exaltar, e Deus nos humilha para que a gente possa de fato entender quem nós somos. Veja aí, Tiago capítulo 4, versículo 6 e também o versículo número 10. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Tiago 4, 6. Antes, em relação a Deus, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, veja, mas dá graça aos humildes. Aqui você percebe o tratamento duplo que Deus ele oferece às pessoas. Aquelas pessoas que são soberbas, o que é que Deus faz? Resiste àquelas pessoas. Por outro lado, aquelas pessoas que são humildes, o que é que Deus faz? Dá graça, dispensa do seu favor imerecido. E foi isto, justamente isto, o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O espinho na carne, aqueles irmãos terem se levantado na igreja para desfazer da sua pessoa, desfazer do seu ministério, de certa forma gerar essa aflição, essa dor no coração do apóstolo Paulo, serviu para isso, para que ele não ficasse soberbo diante das revelações, mas que ele se humilhasse diante de Deus, para que essa promessa ela pudesse ser concretizada na vida dele. Deus resiste aos soberbos e, por outro lado, Deus ele dá graça e graça aos humildes. Então, aprendamos essa lição, aprendamos essa verdade e aproveitemos, meus irmãos, aproveitemos, minhas irmãs, momentos de aflições que porventura nós passarmos na nossa vida. Será que Deus não quer nos humilhar? Será que Ele não quer desfazer do nosso orgulho? Será que Ele não quer trabalhar nossa soberba, para que assim a sua graça ela venha a ser revelada e revelada em nossas vidas? Então veja, no versículo 6 a gente tem esse fato: Deus resiste aos soberbos, mas Deus ele dá graça aos humildes. Olhem só o que ele vai falar mais adiante, no versículo 10, Tiago capítulo 4, versículo 10. Olha a ordem que Tiago vai nos dar, exortação que ele vai nos fazer aqui, dentro dessa linha de pensamento que nós estamos desenvolvendo. Veja aí, Tiago capítulo 4, versículo número 10, diz o seguinte: humilhai-vos, veja, na presença do Senhor, e Ele vai fazer o quê? E Ele vos exaltará. É assim, meus irmãos, que acontece. Deus ele quer nos ver humilde na sua presença, reconhecendo que nada nós somos, reconhecendo que nada nós temos, reconhecendo que nada nós podemos em nossas vidas a parte da graça de Deus. E os nossos sofrimentos eles são pedagógicos nesse sentido. Ele nos ensina a humildade que nós devemos ter diante de Deus. E é interessante porque quando você analisa, essa questão da natureza dos sofrimentos, naturalmente você chega a essa conclusão, porque os sofrimentos pelos quais nós passamos, as angústias que nós vivenciamos, não sei se os irmãos já perceberam, mas nós não temos controle sobre elas.
nós não temos controle sobre elas. Por quê? Nada nós somos. Veja, por exemplo, a questão de enfermidade na sua vida ou na vida de uma pessoa que você ama, a vida de uma pessoa próxima a você. Ela mostra, meus irmãos, a nossa impotência. Ela mostra que nós não temos condições de nada na nossa vida, que nem a nossa saúde a gente pode conservar se não for a graça de Deus, o seu cuidado, a sua provisão, até mesmo a nossa saúde, a gente não consegue ter o controle dela. E diariamente Deus faz isso. Diariamente Ele vai nos mostrando que nada nós somos, para que dependamos única e exclusivamente da sua graça, do seu favor em nossas vidas. Então, Deus Ele trabalha no nosso orgulho, Deus Ele trabalha na nossa soberba, Deus Ele trabalha na nossa arrogância. Como? Permitindo que sofrimentos, adversidades, tribulações nos sobrevenham, para que nós possamos chegar à conclusão dessa realidade. Nós somos nulos à parte da graça de Deus, e Paulo aprendeu essa lição, a fim de que não me exalte. Eu sou o homem das revelações. Deus Ele me chamou para que eu pudesse ser missionário na sua igreja, implantasse igrejas pelas cidades do Império Romano. A mim me foi dado o privilégio de escrever boa parte do Novo Testamento através da inspiração divina. Então, para que isso não inflamasse, para que isso não inchasse o ego do apóstolo Paulo, foi o que Deus fez. Permitiu o espinho na sua carne, permitiu que Satanás levantasse falsos líderes, falsos obreiros, para desfazer da sua pessoa, para lhe humilhar, e assim ele pudesse depender completamente da sua graça. Então, façamos um autoexame na nossa vida, façamos um autoexame no nosso viver. Será que parte do nosso sofrimento, será que parte da nossa adversidade não visa esse mesmo propósito na nossa vida? Será que em muitas vezes eu tenho esse orgulho muito exagerado? Será que muitas vezes eu sou soberbo, pensando que tenho, que faço, que sou alguma coisa? Pensemos nisso, meus irmãos, e ao sermos afligidos, que a gente possa chegar na nossa condição aos pés do Senhor, humilhados, dependendo tão somente da sua graça e da sua misericórdia em nossa vida. Então, qual é a primeira lição? Da graça de Deus em meio aos nossos sofrimentos. Qual é a primeira lição? Do favor imerecido de Deus especial em meio às nossas dores. Nos ensinar acerca da humildade. A humildade que deve haver na minha vida, na sua vida e na nossa vida enquanto cristão, povo de Deus aqui neste mundo. Contudo, não só há a lição da humildade. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia para o texto que a gente está considerando, 2 Coríntios capítulo 12. Agora eu queria que nós lêssemos o versículo 8, e aqui a gente aprende uma segunda lição. Aqui a gente aprende o segundo aprendizado, entendemos um segundo aprendizado da graça de Deus em meio ao nosso sofrimento. Se por um lado a gente aprende a humildade, por outro lado nós aprendemos a dependência que nós devemos ter de Deus, a dependência que nós devemos ter do Senhor. É interessante, porque quando você analisa isso, você percebe que esses dois aspectos, eles se complementam. Na medida em que você toma consciência da sua humildade, na medida em que você percebe que não é nada a parte da graça de Deus, qual é a atitude que você vai ter? Qual é o caminho no qual você vai ser direcionado? Depender de Deus, depender do Senhor. Se eu não posso depender de mim mesmo, porque não posso nada, não tenho nada, não faço nada, então o que é que eu devo fazer? Eu devo depender de Deus em tudo, completamente tudo da minha vida. E é interessante, porque era justamente isto que fazia o apóstolo Paulo. Veja aí, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Ele diz o seguinte, por causa disto o quê? Do espinho na carne, ao qual ele se referia no versículo anterior, que lhe incomodava para que ele não se exaltasse. Então ele segue, versículo 8. Por causa disto, veja, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse
de mim. O que é que a gente aprende aqui nesse verso? O que é que a gente aprende aqui nessa passagem? Uma lição simples. O sofrimento, a adversidade, a tribulação levou o apóstolo Paulo à oração. Levou o apóstolo Paulo a depender de Deus. É interessante que ele faz o caminho certo. Ele tinha algo que lhe incomodava, os falsos líderes que desfaziam da sua pessoa. Aquilo servia para que ele não se exaltasse. Então, diante daquela situação contrária, qual é a atitude do apóstolo Paulo? Se volta para Deus, se volta para o Senhor, em oração, rogando, clamando, pedindo a Deus que revertesse aquela situação. E não há nisso, meus irmãos, nenhum pecado. Não há nisso nenhuma atitude errada. Uma vez que a gente enfrenta a adversidade, uma vez que a gente padece o sofrimento, qual o recurso que Deus disponibiliza para cada um de nós? A oração. Nos chegarmos na presença de Deus, buscarmos a sua comunhão, desfrutarmos da sua intimidade e pedirmos que Deus reverta aquela situação. A nossa obrigação é essa. E é interessante que o apóstolo Paulo fez uma, fez duas, fez três vezes. Ele foi insistente, pedindo que Deus afastasse dele aquele espinho na carne. E é interessante, conforme a gente vai ver, Cristo aqui, nas 3 vezes que o apóstolo Paulo orou, pedindo para que ele revertesse aquela situação, a resposta foi não, não, não. E aqui confirmo, meus irmãos, que as nossas orações, elas têm 3 respostas. Elas podem ter 3 respostas. Quando você ora a Deus, quando você busca a sua presença, Ele pode dizer sim, aquilo que você está pedindo. Ele pode dizer espere, aquilo que você está pedindo. Ou Ele pode dizer não, aquilo que você está pedindo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus, Ele respondeu negativamente ao pedido, ao clamor que Paulo fez de tirar dele o espinho da sua carne. Essa palavra que Paulo usa aqui, quando ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor, significa isso: rogar, apelar, se humilhar. Então foi isso que Paulo fez. E para todas as 3 buscas que Paulo fez ao Senhor, a resposta ela foi não. Porque às vezes, meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, os nãos de Deus, eles têm um efeito positivo na nossa vida. Deus é nosso Pai, e às vezes ao nosso clamor Ele diz sim, e às vezes ao nosso clamor Ele também diz não. E quando Ele diz não, é porque é o melhor para nós. Talvez a gente não entenda no momento, talvez a gente não entenda dentro da circunstância. Via de regra isso vai acontecer, porque quando a gente está inserido numa situação, sobretudo numa situação contrária, de adversidade, de tribulação, a gente não vai entender determinadas coisas, mas Deus está trabalhando em nós, e posteriormente, com toda certeza, vai entender, porque Ele disse não. É o que vai acontecer na vida aqui do apóstolo Paulo, porque vai ter um propósito aqui, porque sempre tem um propósito no nosso viver, sempre tem um propósito em relação à nossa vida. Então, Paulo, ele fez aquilo que era certo. Ele buscou dependentemente a presença de Deus. Ele buscou dependentemente da presença do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, a gente tem a tendência de, diante do sofrimento, diante da dor, diante da adversidade, recorrer a todo mundo, com exceção de Deus. E às vezes as pessoas até dizem, né? Eu fiz de tudo, agora eu vou buscar a Deus. Não, meus irmãos, Deus não deveria ser a sua última opção. Deus, ele tinha que ser a sua primeira opção. É a Ele que nós devemos buscar, é a Ele que nós devemos socorrer, pedir socorro, melhor dizendo. Então, Deus, ele nos ensina justamente isso, a dependermos dEle, primeiramente e exclusivamente dEle, e não de pessoas, não de circunstâncias, porque pessoas, circunstâncias, nada mais são do que instrumentos da mão de Deus para a concretização da sua vontade. E a Bíblia está cheia de versículos bíblicos, a Bíblia está cheia de textos mostrando isso. A nossa dependência primária, a nossa dependência exclusiva, ela deve ser de Deus, quando? Em todo e qualquer momento, sobretudo nas adversidades pelas quais nós passamos.
Foi isto que aprendeu também o apóstolo Paulo. Vamos ver alguns textos nesse sentido, pelo menos alguns, por causa do tempo eu não vou ver todos. Sem desmarcar esse texto aí de 2 Coríntios 12, vão para o livro dos Salmos, Salmo 75, Olha só o que nós temos aqui em termos de ensinamento nesse sentido. Que sentido? Busque primeiramente a Deus. Busque primeiramente o Senhor. O negócio está ruim? Está. Então o que é que você deve fazer? Busque a Deus. Porque se não for com Ele, não vai ser com mais ninguém que vai melhorar. É aqui onde tem aquele negócio que muitas vezes acontece dentro da igreja, né? Às vezes as pessoas estão passando por dificuldade. Oi? Sim, exato. Isso. Exatamente. Aham. Uhum. Exatamente. Aham. Isso, exatamente. Há momentos que ele vai fazer só, mas há instantes que ele vai fazer a parte dele, nós faremos também a nossa parte. Como eu sempre gosto de dizer, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Como é que as coisas se harmonizam? Às vezes eu não sei, mas sei que elas estão aqui, paralelas, um ao lado da outra. Deus é soberano, tem os seus propósitos e nós também somos responsáveis. Então aquilo que Ele nos designa a fazer, que nós podemos fazer, qual deve ser a nossa postura? Façamos, e a vontade dEle vai sendo concretizada em nossas vidas. Então dependamos de Deus. Como eu estava falando, via de regra a gente vê isso, né? Às vezes a gente passa por determinadas situações contrárias, às vezes na nossa vida familiar, às vezes na nossa vida espiritual, enfim, nos mais variados aspectos da nossa existência aqui na Terra. E muitas vezes, quando a gente é abatido por essa circunstância, muitas vezes a atitude primeira que as pessoas tomam é se afastar de Deus. Ora, se você, em comunhão com o Senhor, já padece por essas situações, em se afastando dele, o que é que vai ser de você? O negócio tende a piorar. Então busca a Deus, mesmo que o negócio esteja ruim, e quando piorar, intensifica ainda mais a sua busca, a sua dependência dele, porque se ele não resolver, ninguém jamais resolverá. Então aprendamos a depender dele como dependeu o apóstolo Paulo. Olha só o que o salmista diz aqui, salmista Asaf, Salmo 75, olha só, versículos 5, 6 e 7. Veja o que diz aqui, Não levantareis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, no caso aqui Deus, né? R maiúsculo. Versículo 6: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Então não dependa do Oriente, não dependa do Ocidente, dependa de Deus. Ele é o juiz e vai julgando a cada um conforme as suas obras. Então busque a Deus. São aquelas palavras conhecidas de Cristo, que ele fala lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar. Então, o nosso sofrimento, meus irmãos, as nossas angústias, minhas irmãs, é a porta que Deus abre para que a gente possa ter acesso à comunhão com Ele. E como é que a gente tem comunhão com Deus? Através das nossas orações. Não nos esqueçamos, Deus, Ele é o nosso Pai, um Pai de bondade, um Pai de amor, que sabe tudo aquilo que nós estamos padecendo, porque não só
Ele conhece as circunstâncias pelas quais nós passamos, mas Deus, Ele sabe dos sentimentos que nós experimentamos. É como diz o salmista lá no Salmo 139, antes que a palavra nos saia à boca, Deus já sabe. Então, se Ele sabe aquilo que você sente, ou aquilo que nós sentimos, se Ele sabe aquilo que nós passamos, diante do sofrimento, o que é que você deve fazer? Derrame a sua oração, derrame o seu clamor, busque a Deus e dependa dEle em tudo. Foi isso que fez o apóstolo Paulo. Ele não procurou um terapeuta, ele não procurou um psicólogo, um psiquiatra, ele não procurou quebrar as maldições da sua vida, ele fez o básico, aquilo que nós chamamos de arroz com feijão. Então, estava sendo oprimido pelas circunstâncias adversas, o espinho na carne estava lhe afligindo, os líderes estavam lhe perseguindo. Qual foi a sua postura? Eu vou buscar a Deus, eu vou depender de Deus. E assim fez, 1, 2, 3 vezes, até que Deus respondeu. E a gente vai ver já já isso aí. Então, a segunda lição, a lição da dependência. Então, diante dos sofrimentos, diante das angústias, diante das adversidades, a graça de Deus, o seu favor imerecido, no sentido especial, nos ensina, além da humildade, nos ensina a depender de Deus e depender dele, melhor dizendo, através das nossas orações. É a segunda lição que nós aprendemos. Então veja, de um lado, o sofrimento pela graça me humilha. Por outro lado, o sofrimento pela graça me faz depender de Deus. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o sofrimento pela graça de Deus me faz enxergar a suficiência dessa graça na minha vida. O que é suficiência? É algo que lhe completa. O que é suficiência? É algo que lhe satisfaz. O que é suficiência? É algo que você experimenta e você não precisa de mais nada. Foi a experiência do apóstolo Paulo. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A parte B do versículo 9, a parte A, melhor dizendo, do versículo 9. Olha só, versículo 9. Então ele me disse: quem? O Senhor. Por quê? 3 vezes Paulo disse: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Então no versículo 9 ele diz: então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça é o bastante. A minha graça é o suficiente para a tua vida. Veja que Deus, Ele não tirou o espinho da carne do apóstolo Paulo, mas Deus supriu o apóstolo Paulo para que ele pudesse enfrentar o espinho na sua carne. Perceberam, meus irmãos, esse fato? Perceberam, minhas irmãs, essa realidade? Muitas vezes a gente procura Deus, Deus diz não. Pronto, agora acabou tudo, estamos sós, à deriva. Não. Quando Deus diz não, há um sofrimento que porventura a gente esteja atravessando. Quando Ele diz não, a dor que nós estamos padecendo, não se preocupe, Ele vai lhe suprir com a graça suficiente para que você possa atravessar aquele sofrimento, para que você possa atravessar aquela dor, mas Ele vai lhe municiar daquilo que é necessário para que você não fique só e enfrente a luta que você está enfrentando. Deus é assim, meus irmãos, Ele não nos deixa só na nossa caminhada. Disto pode ter toda a certeza, disto pode ter que você possa ter toda a sua convicção. Deus, Ele não nos deixa sozinhos. Deus, Ele não nos deixa à deriva. Quando Ele diz não e permite que o sofrimento continue, quando Ele diz não e permite que a adversidade ela prossiga, Ele vai dar graça suficiente para que você enfrente o sofrimento, para que você enfrente a adversidade, e nisto é que está o segredo da vida cristã. Por quê? Sofrimento, dor, adversidade, todo ser humano passa. Uns mais, outros menos, uns mais variados, outros nem tanto variados assim, uns de uma forma, outros de outra. Sofrimento todo mundo passa. Agora a diferença
é que quando o cristão passa por sofrimento, Deus vai lhe suprir de graça, que vai ser suficiente para que ele possa atravessar esse sofrimento e assim possa vencê-lo com a graça de Deus e para a glória do seu santo e excelso nome. É interessante porque quando Paulo fala aqui, né? Então ele disse: a minha graça te basta. A ideia que essa expressão dá é que continuamente Deus fala isso: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta para todo o sofrimento que a gente padece e sofra nas nossas vidas. Então Deus, ele nos supre de graça, não qualquer graça, mas de uma graça suficiente para que a gente possa enfrentar o sofrimento na nossa vida. Então não é que pelo fato da gente ser cristão o sofrimento não bate na nossa porta. Vai bater. Cristo, ele prometeu isso lá em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, e ele complementou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu vou lhe conceder graça necessária para que você possa vencer as tribulações. E a graça de Deus, ela é a melhor coisa que a gente pode experimentar, inclusive para atravessar a tribulação na nossa vida. Veja aí, meus irmãos, sem desmarcar esse texto, Salmo 63, sem desmarcar o texto de 2 Coríntios, abram aí, Salmo 63. Versículo 3, Salmo 63, versículo 3, 63, versículo 3, Salmo 63, versículo 3. Olha só o que Davi diz aqui, meus irmãos. Que palavra, viu? Que palavra maravilhosa. Você precisa mais de quê? Além da graça de Deus? Nada. Ela é suficiente. Ela é o bastante para as nossas vidas. Veja, Salmo 63, versículo 3. O salmista Davi assim diz, em relação a Deus. Olha só o que ele fala: porque a tua graça, a graça de quem? De Deus. A graça de quem? Do Senhor. É melhor do que? Melhor do que o quê? A vida. Olha só o que ele diz aqui, ó: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então a graça de Deus é melhor do que a vida, favor merecido do Senhor. Você precisa de que mais? Mais nada. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes Deus, ele vai trabalhando na nossa vida, e ele permite muitas vezes que o sofrimento ele se prolongue, para que a gente possa experimentar a sua graça no nosso viver. Agora, isso é fácil? Não, isso dói. Isso não é fácil, isso dói. Agora a gente não pode esquecer que dentro desse processo nós não estamos sós. Dentro desse processo nós não estamos desamparados, mas dentro desse processo nós estamos munidos, supridos do favor imerecido de Deus, que é melhor do que a vida, para que a gente possa passar toda e qualquer adversidade, toda e qualquer tribulação no nosso viver. Lembremos-nos disso ao longo da nossa existência, porque em muitos instantes a gente vai precisar de forma mais intensa, de forma mais especial, dessa graça na nossa vida, e que peçamos a Deus, porque Ele vai nos dar, assim como Ele deu ao apóstolo Paulo. Então, a terceira lição, a lição da suficiência. Não perca a sequência. O sofrimento faz com que nós aprendamos lições da graça de Deus. A primeira lição é a lição da humildade. A segunda lição é a lição da dependência. A terceira lição é a lição da suficiência. Mas eu queria mostrar aqui uma quarta lição, uma quarta e última lição, para a gente poder fechar o nosso estudo na noite de hoje. E que lição é? É a lição do poder, da força. A lição do poder, a lição da força que Deus ele nos proporciona em meio ao sofrimento pela sua graça especial em nossas vidas. Voltem aí, 2 Coríntios capítulo 12. Voltem aí. Leamos o versículo 9, parte B, e todo o versículo 10. Versículo 9, parte B, todo o versículo 10. Olha só o que Paulo fala. Verso 9, parte B, e todo o versículo 10.
porque o poder, veja, se aperfeiçoa na fraqueza. Segue Paulo: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim, veja, repouse o poder de Cristo. Versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Veja como ele vai arrematar a sua ideia. Finalzinho do versículo 10: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Então, aqui, versículo 9b, versículo 10 todo, Paulo está descrevendo o que, meus irmãos? Paulo está falando de quê, minhas irmãs? Da manifestação da graça de Deus, da manifestação do seu favor imerecido em meio ao sofrimento, fornecendo, dando, concedendo força, poder, para que o apóstolo Paulo ele pudesse enfrentar todas aquelas adversidades, todos aqueles sofrimentos que ele, Paulo, estava sofrendo. E é interessante, porque isso fazia com que o apóstolo Paulo se regozijasse, isso fazia com que o apóstolo Paulo se alegrasse, isso fazia com que o apóstolo Paulo ele ficasse vibrante diante daquela situação que, humanamente falando, era contrária. Humanamente falando, era contrária, porque o espinho na carne lhe incomodava. O espinho na carne fazia com que ele sentisse dor. Era aquela dor constante ali, como você tem ali uma pedra no seu sapato. Toda vez que você pisa, você sente, você sente, você sente, você sente. Mas mesmo naquela situação, Paulo se alegrava, porque era nelas que Deus concedia o seu poder para que ele pudesse enfrentar cada uma daquelas circunstâncias. Talvez a gente olhe aqui essa palavra do apóstolo Paulo e a gente pense: será que Paulo ele era um masoquista espiritual? O que é um masoquista? É aquela pessoa que tem prazer no sofrer. Não. Paulo não era um masoquista espiritual. Não, jamais. Agora ele tinha consciência que quando ele sofria, quando ele padecia, o poder de Deus lhe revestia para que ele pudesse enfrentar a dor que ele estava enfrentando. Ele se alegrava, porque ele tinha consciência que Deus provisionava a força suficiente para que ele pudesse enfrentar aquela dificuldade, que ele não estaria só. Veja que não é a força dele, de Paulo, não era o poder dele, de Paulo, porque, sinceramente falando, meus irmãos, qual é a força que a gente tem? Qual é o poder que a gente tem? A gente é tão fraco, basta a gente amanhecer doente, que a gente já fica todo abatido, angustiado, preocupado, nervoso. Vai ficar bom, não vai, não vou poder trabalhar hoje, como é que vão ser as coisas? Porque nós somos frágeis. Mas quando você tem o poder de Deus operando na sua vida, quando você tem o poder de Deus operando no seu interior, você passa sim pela dificuldade, você passa sim pelo sofrimento, mas você se alegra, porque você não está só, e esse sofrimento lhe capacitará a você enfrentar essa dificuldade na sua vida. Então não se trata de você ter prazer no sofrimento pelo prazer, mas você se alegrar no sofrimento, porque você tem consciência que em meu sofrimento Deus lhe suprirá de força maior do que o sofrimento, para que você possa sobressair e vencer ao mesmo. Então aqui é onde está a diferença do cristão. É interessante porque antes Paulo já tinha falado um pouco disso. De quê? Do poder de Deus que se revela em meio à nossa fraqueza. Sem desmarcar aqui 2 Coríntios 12, voltem aí um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 4, voltem aí um pouquinho. Olha o que Paulo vai falar aqui, bem parecido com o que ele está falando nesse texto que a gente está considerando. Eu não vou entrar em detalhes, vou só fazer menção aqui do verso, para a gente poder ter essa verdade clara na nossa mente. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 até o versículo 10. Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10. Diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, veja, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, revelando esse poder de Deus que Paulo fez menção no versículo 7. A questão toda, meus irmãos, não é a nossa força, que a gente não tem. A questão é o poder de Cristo que se revela na nossa vida, porque nós somos um só com o Senhor, através do Espírito Santo. Qual foi a promessa que Cristo fez? A última promessa que Ele nos deu, antes de ascender aos céus, conforme nós temos lá em Mateus, capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é no fato de Cristo estar presente na nossa vida todos os dias mesmo, através do seu Espírito, que nós temos esse poder do próprio Cristo operando em nós. Que grande privilégio! É isso que o mundo não entende, é isso que o incrédulo não percebe. Você explique, por mais que você explique, ele não vai conseguir compreender, porque ele não consegue entender as coisas espirituais. Nós não entendemos, nós não experimentamos, porque é uma realidade viva na nossa vida. Se não for, tem que ser, para que assim a gente possa de fato experimentar esse poder de Deus no nosso viver. É por isso que você vê, meus irmãos, determinadas pessoas, só o couro e o osso, como a gente fala na linguagem popular, em termos de sofrimento, mas mesmo assim a pessoa perseverante, mesmo assim a pessoa feliz, mesmo assim a pessoa esperançosa. O que é que explica isso? A razão humana não consegue entender. Poder de Deus. Isso se dá na nossa vida. Quantas vezes não ocorreu conosco, de você passar uma determinada situação, olha para um lado, não vê solução, olha para o outro, também não vê solução, e o negócio parece que não tem como reverter, mas você está ali, confiante, Deus vai operar, e de repente Ele opera mesmo de maneira que você nem percebe, e simplesmente Ele muda completamente a situação, para nos mostrar que o poder é dele e não nosso, e que Ele opera na hora que Ele quer, nas circunstâncias que Ele deseja, e tudo isso Ele faz para a glória do seu nome. Então foi isso que Paulo aqui também aprendeu, e que a gente aprenda essa lição. É na fraqueza humana que o poder de Deus se manifesta. É na fraqueza humana que o poder de Deus se manifesta. Quando eu falo isso, eu me lembro de uma história que, via de regra, as pessoas contam em relação a esse fato, que era do encontro de pastores que estavam havendo em um determinado local, à beira-mar. E aí houve um momento de confraternização, e aí os pastores foram lá tomar banho de praia e aquele negócio todo. Só que sempre tem isso, né? O mais empolgado, o mais afoito, termina indo mais do que pode. Foi o que aconteceu. E aí aquele obreiro começou a se afogar, e estava lá se debatendo, sem conseguir sair daquela situação. E ficaram lá os pastores todos preocupados, angustiados, como é que ia resolver aquela situação, procurando ali saber um do outro quem saberia nadar. E teve um que se levantou e disse: eu sei nadar, então vá lá, vá socorrer. E a pessoa lá parada, só esperando, e aquele obreiro ali se debatendo. Aí teve um ponto que perdeu as forças e submergiu. Aí aquele pastor que sabia nadar entrou no mar, foi nadando, pegou o que estava se afogando, trouxe para a beira-mar, fez todo aquele processo de reanimação, e aí resolveu o problema. E quando resolveu, os demais pastores ficaram com raiva. Rapaz, como é que você deixa o homem quase que morre, que perde a vida, você vai no último instante ali salvá-lo? Ele disse: eu tinha que fazer isso, porque se eu fosse entrar no mar enquanto ele tinha força, morreriam afogados, eu e ele. Então eu tive que deixar ele perder todas as forças, para somente assim tirar daquela situação e trazê-lo à beira-mar. É isso que Deus faz. Ele nos deixa fracos, para que nós tenhamos consciência da nossa fraqueza, porque quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Quando a gente é fraco da nossa força, da nossa capacidade, do nosso poder, do nosso eu, aí Deus vem e nos fortalece com o seu poder. Foi o que Paulo falou: quando sou fraco, aí é que sou forte. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente tem que se alegrar inclusive na nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que Deus opera, para que assim a glória seja dada a Ele e não
a nós mesmos. Então, o que foi que nós vimos na noite de hoje? 4 lições que os sofrimentos nos ensinam por causa da graça especial de Deus na nossa vida. É a lição da humildade, porque a graça nos humilha. É a lição da dependência, porque a graça de Deus nos faz dependente do Senhor. É a lição da suficiência, porque a graça de Deus nos supre. E é a lição do poder, porque a graça de Deus nos fortalece. Então, que nós possamos, meus irmãos, que nós possamos, minhas irmãs, ter uma visão mais ampla do sofrimento na nossa vida. Sofrer não é bom, mas é pedagógico. E muitas vezes Deus usa o sofrimento para nos ensinar essas lições. Que a gente deve se humilhar perante Deus, que a gente deve depender de Deus, que a gente deve ter suficiência em Deus, que a gente deve cada vez mais depender do seu poder, da sua fortaleza, para que assim a gente possa enfrentar os sofrimentos e, pela graça, tirar proveito deles para a glória do nosso Deus. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra nos nossos corações e, em vindo a dor, em vindo os sofrimentos, pela graça, sejamos humildes, sejamos dependentes, que nós possamos ter ampla suficiência na graça de Cristo e que nós possamos nos fortalecer cada vez mais no poder de Deus que opera em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.